Olá, hoje a gente vai desvendar a ABNT NBR 11003. Sabe, essa é a norma que faz toda a diferença entre uma pintura que dura anos e uma que falha em meses. É ela que define o padrão ouro para testar a aderência em aplicações industriais. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Na indústria, uma falha na pintura não é só uma questão de aparência. Pelo contrário, pode levar à corrosão, a falhas estruturais e a custos absurdos. A aderência é literalmente a primeira linha de defesa. E garantir que ela está perfeita não é uma opção, é uma necessidade. E é exatamente aí que entra a NBR 11003. Pense nela como o manual de regras do jogo. Ela cria um método padronizado para medir essa aderência, sabe? Isso acaba com o achismo e dá um critério objetivo e confiável para todo mundo, tanto para quem aplica a tinta quanto para quem fiscaliza o serviço. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o que é essa tal de aderência? Depois, as ferramentas certas para o teste. Aí, a gente entende a diferença crucial entre o método A e o B. Em seguida, vamos para o passo a passo do corte. Como interpretar os resultados e, finalmente, a grande questão: como saber se foi aprovado ou reprovado? Bom, vamos começar pelo começo, entendendo o propósito central desta norma. O foco aqui é bem específico, tá? A norma trata de como testar a aderência da tinta em superfícies de metal. É só pensar em indústrias como a naval, de óleo e gás ou construção pesada. Lugares onde uma falha na proteção contra a ferrugem simplesmente não pode acontecer. Certo. Para fazer esse teste do jeito certo, não dá para improvisar. É preciso ter o equipamento correto. Vamos dar uma olhada em quais são essas ferramentas. A lista é bem precisa. Cada um desses itens tem uma função. Não é à toa. Desde o estilete que faz o corte, passando pela fita específica, até a lupa que vai ajudar a gente na avaliação final. Tudo para garantir que o teste seja justo e que possa ser repetido da mesma forma em qualquer lugar. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial. A ferramenta de corte. A norma insiste que as lâminas precisam estar sempre muito bem afiadas. E porquê? Porque uma lâmina cega não corta a tinta, ela rasga, ela arrasta. E isso invalida completamente o resultado do teste. Agora a gente chega num ponto fundamental da norma, que é escolher o método de teste correto. Vamos ver como essa decisão é tomada. A escolha é bem direta, na verdade, e depende de uma única coisa: a espessura da camada de tinta seca. Se essa camada tiver até 120 micrômetros, dá para usar o método B. Se passar disso, ou se a gente não souber a espessura, aí tem que ser o método A. Simples assim, não tem exceção. E aqui a gente vê a diferença visual de cara. Na esquerda, o corte em X do método A, bem mais simples. Na direita, a grade toda certinha do método B. Essa grade, claro, dá uma avaliação mais detalhada, mas ela só funciona bem em camadas de tinta mais finas. Por isso aquela restrição na espessura que a gente acabou de ver. Ok, com o método já escolhido, vamos para a parte prática, o mão na massa. Ver como a execução correta desses cortes nos leva até o resultado final. O procedimento tem basicamente 3 fases principais. Primeiro, o corte. Ele precisa ser firme e fundo o suficiente para chegar até ao metal que está por baixo da tinta. Depois vem o teste de fogo, aplicar a fita e puxar. É aqui que a gente testa a força da aderência de verdade. E por último, claro, a inspeção visual cuidadosa. E aqui tem outro detalhe técnico super importante, o ângulo de remoção da fita. A norma diz que a fita tem que ser puxada para trás, sobre ela mesma, num ângulo de 180 graus, ou o mais perto disso possível. Isso garante que a força usada para puxar seja igual e padronizada em todos os testes, o que torna o resultado muito mais confiável. Certo, agora a parte que todo mundo quer saber, como a gente interpreta o que aconteceu. A leitura dos resultados é visual, comparando o que a gente vê na área do teste com uns padrões que a própria norma fornece. No método A, a primeira coisa que a gente olha é a intersecção, bem no meio do X. Os códigos Y, que vão de Y0 a Y2, servem para quantificar o estrago bem nesse pontinho. Y0, claro, é perfeito, sem nenhum descascamento. Quanto maior o número, pior o resultado. A segunda avaliação, ainda no método A, é ao longo das linhas do corte. Aí usamos os códigos X, que vão de X0 a X4. Aqui, a gente avalia o dano ao longo das pernas do X, medindo como a aderência se comporta numa linha de estresse, não só num único ponto. Já para o método B, o da grade, a avaliação é um pouco diferente. Os códigos GRAR medem a área total de tinta que soltou dentro daqueles 25 quadradinhos.
GRAR 0 é aderência perfeita, e um GRAR 4, por exemplo, já indica que mais de 35% da tinta naquela área foi arrancada. É bastante coisa. E a norma tem uma regra de segurança muito importante. Se ficar na dúvida, registre sempre o pior cenário. Por exemplo, se o dano parece algo entre um X1 e um X2, tem que ser classificado como X2 e se garante uma avaliação mais conservadora e, acima de tudo, mais segura. Finalmente, com esses códigos em mãos, como a gente bate o martelo? Como se decide se o serviço foi aprovado ou reprovado? Essa tabela resume os critérios de aceitação. Para a maioria das tintas, o máximo que se aceita é um X1 ao longo das linhas e Y2 na interseção. Mas, olha que interessante, para tintas ricas em zinco, que têm uma formulação diferente, a norma é um pouquinho mais tolerante e permite um resultado X2 nas incisões. E o que acontece se um teste falhar? O protocolo é bem rigoroso. Não significa uma rejeição imediata. Devem ser feitos mais 2 testes em outros locais. Se esses 2 novos testes passarem, ok, a área é aprovada. Mas se apenas um deles falhar, aí não tem conversa. Toda a área de pintura daquela inspeção é rejeitada. Não existe terceira chance. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A norma nos dá um método quase de laboratório, tudo controladinho. Mas e no mundo real? Como é que a umidade do ar, a temperatura, uma poeira que caiu na superfície, como tudo isso afeta os resultados? Entender essa diferença entre o ideal da norma e o caos do dia a dia é o que realmente separa um bom profissional de um especialista.